Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma aula de Ciência da Natureza, professor Márcio Lima, segue comigo. Vamos aí para o slide. Gente, a aula de hoje é sobre ótica, tá? Vamos falar um pouco sobre luz, cor e visão, ok? Então, primeira pergunta é bem simples, né, para você ver aí. Luz. Volta aqui um pouquinho para mim, rapidinho. Eu vou falar um pouco sobre luz, eu não vou adentrar profundamente, tá? Porque é um assunto um pouco ainda complexo, beleza? Vamos lá para o slide. Então, luz. Luz é uma forma de energia radiante, tá? Que se propaga por um meio de ondas eletromagnéticas. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ondas eletromagnéticas. É um agente físico responsável pela sensação visual. Já o raio de luz é uma representação da propagação da luz. A luz pode propagar-se no vácuo, tá? Como outros meios também. E tem uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Eu falei 300 mil quilômetros por segundo. Só para você ter uma noção, mais ou menos, se você piscar agora o olho, tá? A luz já deu 7 voltas em média em torno da Terra. Você vê o quão é rápido a luz. Até agora não tem nada mais rápido, não foi nada comprovado cientificamente mais rápido do que a luz. Beleza? Então, volta aqui para o slide. Eu tenho aqui uma pessoa quando observa uma imagem, tá bom? Essa imagem, ela vem do objeto para a pessoa. Volta aqui para mim rapidinho. Eu tenho esse objeto aqui. A gente sabe que esse objeto aqui tem uma cor vermelha, tá? Mas como é que eu consigo enxergar, professor? Ó, é o seguinte, a luz que sai das lâmpadas aqui do estúdio, tá? Ela bate aqui nesse objeto, tá? E reflete para os nossos olhos, no caso para o meu olho aqui, tá? Meus olhos, apenas a cor vermelha. A luz branca incide sobre esse objeto aqui, tá? Absorve a maioria da luz branca é absorvida e só reflete para meus olhos a cor vermelha. Por isso que a gente vê esse objeto de cor vermelha. Qualquer objeto que você vê aí na sua casa, tá certo? Vocês vão ver aquela cor como, professor? A luz branca incide e só reflete para nós a cor daquele objeto. Beleza? Vamos lá para o slide. E o feixe de luz, professor? O que é? É um conjunto de raio de luz. Ele pode ser paralelo, tá? Eu tenho aqui, quando você vai para um show, uma festa, alguma coisa, né? E você vê aqueles canhões, volta aqui um pouquinho para mim. Você vê aqueles canhões de luz sendo iluminado, tá? Ali o palco, os raios de luz, o feixe de luz, eles são totalmente independentes. Ou seja, não vai haver uma sobreposição, uma mistura de cores ali naquele momento. Cada um segue seu caminho, vai passar um pelo outro. Então eu tenho, nesse caso aí, os raios paralelos. Eu tenho também os divergentes. O que são divergentes, professor? Ó, eu tenho um exemplo, farol de um carro. Volta aqui um pouquinho para mim. Como assim, professor? Quando você diverge a sua opinião, né, da opinião de alguém, o que acontece? Você fala alguma coisa, aquela outra pessoa fala diferente de você, então está divergindo da sua opinião. Então, divergente, se espalha, ok? Divergente. Então, farol de um carro, você tem uma lanterna, são raios divergentes, beleza? Volta aqui. E eu tenho convergente, que converge. Quem já brincou muito com, não façam isso, tá? Mas com a lupa, tá? O raio é convergido. Quando você quer acender, né, para colocar fogo em palha ou alguma folha seca, alguma coisa assim, você pega uma lanterna lá, o raio que vem do sol, bate na lente da lupa, não na lanterna, desculpa, da lupa, tá? E esse raio é convergido apenas para um único ponto. E aquele ponto ele esquenta tanto que chega a pegar fogo. Beleza? Vamos lá. E eu tenho aqui fonte de luz. Ó, são fontes que emite luz. Então, eu tenho aqui, ó, são corpos que emitem luz. Eu tenho tipos primária, que possui luz própria. Eu tenho o exemplo do Sol,
tá? No próprio fogo que eu acabei de falar. São exemplos bem práticos. De uma vela acesa, de um fósforo aceso. São fontes de luz primária. E tem também fonte de luz secundária, ou seja, não tem luz própria, tá? Não possui luz própria. Exemplo, nós mesmos, tá? E os objetos que tem na sua casa, os alimentos e qualquer outro objeto. São exemplos clássicos, tá? Que objeto que não tem luz própria. Muitas vezes a gente diz assim, ó, qual o objeto que tem luz própria? Muitos exemplos já colocam aqui, o Sol. E o que não tem luz própria? O exemplo clássico é o quê? A Lua. Isso é verdade, os planetas, tá? Não tem luz própria, beleza? Segue aqui comigo. E os meios? Gente, os meios são transparentes. Mas o que é um meio transparente? Ó, o meio transparente é aquele, tá, que os raios de luz, tá, ele consegue ultrapassar sem nenhuma dificuldade. Ele passa tranquilamente. Só lembrando o seguinte, volta aqui um pouquinho para mim. Só lembrando o seguinte, gente, meio transparente, a gente não vai ver como por exemplo, meu óculos aqui, ele é um meio transparente, tá? Mas existem outros meios transparentes que a lente pode ser uma lente azul, tá? Uma lente verde, mas desde que você consiga ver nitidamente do outro lado, tá? Ele é transparente. Então, um copo, por exemplo, existe copo de várias tonalidades. Um prato, existe pratos de várias tonalidades. Então, se você conseguir ver bem o outro objeto do outro lado, tá? Daquele prato, por exemplo, você consegue, a luz consegue passar. Então, é um objeto transparente. Então, não fixe apenas objeto transparente apenas para o branco, tá? Que a gente fala de branco, não é objeto totalmente branco. Não. É transparente quando a gente consegue ver bem do outro lado. Então, é um objeto transparente. Beleza? Translúcido. Ó, existem meios nos quais a luz se propaga de modo irregular, tá bom? Não permitindo a visualização nítida dos corpos. Então, tais meios são chamados de translúcido. Eu tenho um exemplo aqui, um box, quando você tomar banho na sua casa, ele é meio translúcido. Uma janela, né, que tem aqueles vidros meio translúcido. Você sabe que tem alguma coisa do outro lado, mas você não sabe identificar realmente o que é e quem é. Tá bom? Então, a gente chama de meio translúcido. Beleza? E, por fim, o meio opaco. Opaco é um meio, tá certo? Que ele não consegue ver do outro lado. Exemplo aqui. Esse vovozinho aqui que está apressado para querer andar. Então, ó, quando eu vou, ele passa e não conseguiu ver por trás de uma parede. Tá bom? Então, a gente chama aí de meio opaco. Beleza? Alguma dúvida aí? Tenho certeza que não, né? Vamos seguir aí. Ó, vamos falar um pouco sobre sombras, tá? Na luz. Gente, a luz, ela produz alguns tipos de sombra, professor? Produz, sim. Não vamos confundir, tá? Existe sombra e existe penumbra. A gente vai ver agora um pouquinho mais detalhado para na hora a gente saber o que é uma sombra e o que é uma penumbra. Beleza? Vamos ver comigo aqui. Ó, eu tenho uma lanterna, certo? Essa lanterna aqui, ela está... A luz está incidida numa bola, tá? E essa bola está emitindo aqui, o raio quando bate nela, essa parte da bola, vocês vão encontrar aí. Volta aqui um pouquinho para mim, vou mostrar para vocês. Vocês vão ver aqui a região pouco iluminada. Essa região pouco iluminada aqui, a gente chama de penumbra. A região totalmente escura, totalmente que a luz não consegue ultrapassar, a gente chama de sombra, tá bom? E a zona iluminada, que é a lanterna, querendo ou não, ela vai passar a luz. Os raios de luz conseguem passar aqui. Então, são zonas iluminadas. Então, a gente vai ter o quê? Penumbra, sombra e zona iluminada. Gente, é o seguinte. Ó, presta atenção aqui agora. Na maioria das vezes, a gente vê penumbra, tá? Penumbra é a região um pouco mais clara. A luz passa, mas não passa totalmente. Ela fica um pouco presa ali. A gente chama de região de penumbra. Se for totalmente escuro,
né, bem escuro mesmo, a gente vê sombra. Então, não vamos confundir sombra e penumbra. Sombra é totalmente escuro, penumbra é mais claro. Foi claro até aí? Beleza? Vamos seguir. E a decomposição da luz branca, professor? Como é que acontece? Olha, quando a luz passa de um meio para outro, tá? Para outro meio, é como ocorre na maioria das vezes no ar, para a água, tá? Então, ela pode mudar, certo? De direção. E esse fenômeno chama de refração da luz, ok? Então, o que seria a refração da luz, pessoal? Quando uma onda, uma luz, um feixe de luz passa de um meio para outro. Então, nesse caso aí, há uma mudança de comportamento do lado. Só lembrando o seguinte, quando a luz passa de um meio para outro, nesse primeiro meio, vou colocar aqui, tá? Eu tenho aqui um prisma, certo? E a decomposição, o que acontece aqui quando eu pego um feixe de luz branca e coloco no prisma? Vai haver uma separação, tá? Uma decomposição dessa luz. A gente chama de espectro, né? Um espectro de luz. Então, chama isso aí de dispersão. Como assim, professor, dispersão? Olha, presta atenção aí, gente. Quando a luz branca, beleza, branca. O que é a luz branca, professor? A luz branca é a reunião de todas as cores, tá? Quando a luz branca, ela incide em um prisma, tá? Essa luz, ela sofre uma decomposição, uma separação, uma dispersão, se separa. Em espectros coloridos, que a gente vê aquele famoso arco-íris, né? São as 7 cores visíveis, tá? O espectro aqui. Então, a gente chama desse caso aí, qual o fenômeno é esse, professor? O fenômeno da dispersão da luz. Ok? Tranquilo? Seguir. Eu tenho aqui a reflexão da luz, tá? A reflexão da luz, às vezes, ocorre no espelho. Volta aqui um pouquinho para mim. Ou numa superfície polida também, tá? Bem polido também pode acontecer. Gente, eu tenho um raio de luz, tá? Que vai incidir numa superfície espelhada, ok? E vai sofrer uma reflexão. Essa letrinha aqui chama de alfa, tá bom? A gente diz o seguinte, que o ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, se um feixe de luz bater aqui no ângulo de 30 graus, ele vai sair também com um ângulo de 30 graus, somente se a superfície for totalmente irregular, polida. Essa linha preta aqui que vocês estão vendo aí, tá? A gente chama de normal. Essa linha normal é uma linha imaginária. É só para dizer que existe lá, tá? Só você ter uma noção. É uma linha imaginária. Então, quer dizer que ela existe, professor? Não, é só para você ter a noção que ali tem uma linha que vai dividir entre o ângulo de incidência e o de reflexão da luz. Beleza? Ah, professor, mas se entrasse aqui com um ângulo de 45 graus, sairia também um ângulo de reflexão 45 graus. E se fosse 90? 90 seria aqui, tá? Na linha preta. Voltaria também com ângulo de 90. Ok? Beleza? Vamos seguir. Então, a reflexão da luz, ela pode ser regular. Como assim, professor? Tem um feixe de luz aí, batendo, incidindo numa superfície lisa, tá? Polida. Então, é uma reflexão aí total. E também tem uma reflexão irregular ou difusa. Como assim, professor? Se você pegar uma superfície um pouco enrugada, tá? Polida, mas um pouco enrugada, você vai ter uma reflexão diferente, não vai ter uma reflexão regular, tá bom? Então aqui eu vou ter uma reflexão difusa ou irregular. Não é difícil, né? Entender isso daí. Vamos lá, seguindo aqui. E a refração da luz, professor? Olha, quando a luz ela passa de um meio para outro, tá? Vai haver uma mudança, tá? No seu meio, a frequência da onda luminosa não é alterada, mas a velocidade sim.
ela sofre uma alteração. Como assim, professor? Volta aqui um pouquinho para mim. Gente, se eu estou no ar, a luz está no ar, quando passa para água, ela vai sofrer, tá bom? Ela sofre, a velocidade vai diminuir na água. No ar, a luz, ela é muito rápida. Quando passa para outro meio, água, óleo, gasolina, qualquer outro fluido, tá? Líquido, ela vai mudar a sua velocidade. A tendência é diminuir. Por quê? Porque no ar, a gente diz que no vácuo, a velocidade da luz é em média de 300 mil quilômetros por segundo. No ar também, chega aproximadamente a isso. Então, quando vai para a água ou qualquer outro líquido, a tendência da luz é diminuir a velocidade. Ok? Beleza? Então, se eu tenho aqui o raio de luz incide na superfície da água, então já muda. Eu tenho aí uma refração, tá? Ó como está aqui o exemplo, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho a luz que está chegando no ar, tá no ar aqui, tá? Tá no ar. Quando bate no espelho d'água aqui, olha, sofre logo uma refração. Beleza? E a frequência, professor? A frequência é a mesma. Não altera. O que vai alterar, nesse caso, é a velocidade. Tá bom? Vamos lá, seguindo aí. Então, e como é que nós enxergamos? Como é que a gente enxerga, professor, aqui? Olha, eu tenho aqui um olho humano, tá? Não vou me detalhar muito aqui nas partes total do olho humano, tá bom? Mas você tem aí a córnea, tá? Você tem a pupila, você tem o cristalino e tem a íris. Gente, a pupila, essa partezinha preta aí. Não sei se vocês já notaram, mas existem alguns animais, tá? Alguns animais que têm, só enxerga à noite. Se você for ver a pupila, é bem dilatada. Até em casa mesmo, você quando está em casa, né? Está no ambiente claro, o que acontece com sua pupila? Ela fecha, tá? Fecha porque a intensidade luminosa que chega até os seus olhos é muito grande. Então a tendência é fechar. Quando está no ambiente mais escuro, o que acontece com a pupila? Ela se dilata, ela abre mais para a luz entrar mais fácil. Não é à toa quando você está na sua casa dormindo, tudo apagado, a luz tudo apagada, está no breu, no escuro total. E de repente alguém acende a luz, como a sua pupila está muito dilatada, você sofre logo uma sensação terrível, né? De claridade muito forte que chega até os seus olhos. Você se incomoda logo. Então é por quê? Porque a sua pupila está muito dilatada. Então, ó, observe como é formada a imagem. Eu tenho aqui um objeto, tá? A gente vê assim. Veja como nós enxergamos, tá? Tem um objeto. A parte de cima do objeto de luz, ela é focada, tá? Na retina. A retina é como se fosse uma parede, um anteparo. Então, a imagem, ela vai ser projetada na retina. Só que é invertida. Nós enxergamos de cabeça para baixo. E professor? Nós enxergamos de cabeça para baixo. Só que o nosso cérebro, ele rapidamente inverte, tá? Existem pessoas que têm esse problema, tá? Que enxerga de cabeça para baixo, realmente, literalmente, enxerga. Chama esse fenômeno de orientação espacial. Então, essa pessoa, ela enxerga de cabeça para baixo. O cérebro não consegue inverter novamente a imagem. Tá bom? Orientação espacial, esse é o problema dela. Então, nós enxergamos o que, professor? De cabeça para baixo. Tá? E nosso cérebro, rapidamente, os impulsos, né, nervosos, o nervo óptico, ele leva muito rapidamente essa informação para o cérebro da gente, e esse cérebro ele consegue decodificar e mostrar que nós enxergamos desse jeito que estamos enxergando agora. Ok? Beleza? Ilusão de óptica. Ó, a gente enxerga aquilo que o nosso cérebro quer que a gente enxergue. Foi claro? A gente não enxerga aquilo que a gente quer, não. A gente enxerga aquilo que o nosso cérebro quer que a gente enxergue. Olha, observe o seguinte. Vocês depois, calma, dê uma pausa nesse vídeo, tá bom? E leia esse texto aí, tá bom? Eu vou deixar isso como uma terapia para vocês.
Volta aqui um pouquinho para mim. Mas antes, eu vou explicar para você o que acontece aí. Gente, vocês estão vendo aí? Professor, tá errado esse texto aí? Não, tá certinho. É o que eu quero explicar a vocês. Esse texto é o seguinte. A gente enxerga de acordo com o que o nosso cérebro diz que a gente enxerga. Mas o fenômeno é o seguinte. O nosso cérebro não vai ler letra por letra. Tá? E sim palavra por palavra. Então, esse emaranhado de letras aí, tortuosas, que vocês estão vendo aí, o que acontece aí? Quais são os fenômenos aí, professor? O fenômeno é o seguinte, que se a primeira e a última letra estiverem no lugar certo, vocês conseguem ler isso aqui tranquilamente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não lê letra por letra, e sim palavra por palavra. Então, se você começar a ler aqui de acordo com a pesquisa de uma universidade, você consegue ler tranquilamente. Beleza até aí? Tranquilo? Dá para chegar bem aí, né? Vamos voltar. Outra ilusão de ótica aqui para vocês. Gente, dê uma pausa também no vídeo aí e vocês vão dizer para mim o seguinte, tá? Quais são as cores dos nomes e não o nome? Eu quero saber, ó. Que cor está escrita a palavra laranja? Que cor está escrita a palavra rosa? Vocês vão dizer o nome da cor e não, tá? O nome. Vocês vão ver que vocês vão começar a falhar um pouquinho, mas depois vocês conseguem fazer isso aí tranquilamente. Ok? Beleza? Para finalizar aqui, uma outra ilusão de ótica, o que vocês vão ver aí? Isso aqui, essa figura aqui tem muito na internet também, tá? Você pode pesquisar mais sobre ilusão de ótica. Vocês vão olhar, volta aqui um pouquinho para mim, rapidinho. Vocês vão olhar para esses 4 pontinhos aqui, ó, tá? Por 30 segundos e depois vocês vão piscar, sem piscar, olhar fixamente por 30 segundos aqui, nesse meio aqui, nesses 4 pontinhos aí, sem piscar. Depois você olha para uma parede branca, tá? Uma parede mais clara e começa a piscar os olhos rapidamente. Vocês vão conseguir ver a imagem de Jesus. Beleza? Agora eu vou passar para você alguns experimentos aqui que a gente falou, mas vamos ver um pouquinho na aula da gente hoje. Vamos lá? Gente, é o seguinte, ó, como eu falei para vocês, a gente vai ver um pouco sobre falar um pouco sobre a luz, tá? Olha, eu tenho aqui, apaga a luz, por favor, aí. Ó, eu tenho aqui uma fibra ótica. Gente, olha o que acontece com a fibra ótica aqui. Estou vendo aqui, a luz vai sofrer aqui várias e várias reflexões, tá? Várias reflexões. Então, nesse caso aqui, a reflexão seria o quê? Assim, ó, uma onda, tá? Tipo uma onda. Daqui a pouco eu explico para vocês, ó. Eu tenho uma reflexão da luz aqui, beleza? Total, ó. A luz vai sofrer várias reflexões. E de que é feita a fibra, professor? A fibra, ela é feita de vidro, fibra ótica. Vamos botar para aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o laser, tá? Vou pegar aqui o raio de luz. Olha. Observa aqui qual foi da reflexão da luz. Lembra qual foi da reflexão da luz? Olha, eu tenho uma superfície polida, que é esse espelho aqui, tá? Eu tenho um ângulo aqui. Olha o que acontece aqui quando eu... Ó, a reflexão da luz. Tá vendo aí? Então, dependendo do ângulo que eu colocar aqui, se o ângulo for de 30 graus, vai sair de 30. Se for 60 graus, sai de 60. Se for 45, 45. Ó, quando eu sair de 90, olha o que acontece, ó. Tá vendo? Ó, volto pro mesmo aqui, 90 graus. Beleza? E se for um feixe de luz? Eu falei também para você, não foi? Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Tá? Se for um feixe de luz, professor, o que acontece? Se for um feixe de luz, vai acontecer que as luzes são independentes. Lembra que eu falei? São independentes. Então, eu tenho aqui os 3, tá? Cada um são independentes. Olha o que acontece aqui, ó. Tá? Beleza? Ó, de luz. São independentes. Cada um segue seu caminho, sua trajetória. A linha caminha em linha reta, caminha. Sofre desvio, sofre, mas continua em linha reta. Beleza? Pode acender a luz aí, gente. Ok até aí, gente? Deu para entender? Tranquilo?
Beleza? Então, vamos voltar agora para um exercício ali para deixar bem fixo aí para vocês, ok? Quando eu falei para vocês sobre o que era reflexão, né? Eu tenho aqui uma fibra óptica, beleza? E essa fibra aqui, ó, se eu colocar uma luz, vai sofrer uma reflexão. Vocês não conseguem visualizar direitinho aí, então chega mais perto para vocês verem aí. Ó, tá vendo aqui? Tá sofrendo uma reflexão. Então o que está acontecendo aqui, professor? A luz ela vai batendo assim, ó, reflexão, vai se batendo, espelhando, tá? Aí vai ver isso aí mais na frente. Próxima aula um pouco sobre luz, tá bom? Então aqui eu tenho fibra óptica. Então vamos para o exercício. Vamos lá, segue comigo no exercício aqui, gente. Saber se você realmente aprendeu na aula de hoje. A pergunta é a seguinte. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fonte de luz primária. Fonte de luz. Volta um pouquinho para mim aqui. Eu acabei de falar para vocês sobre fontes primárias. Qual dessas alternativas aí vocês acham que é? A. Vela acesa, Sol e Lua. B. Estrela, fósforo aceso e vela acesa. C. Luz, Júpiter e Sol. D. Fósforo, Sol e Lua. A alternativa correta aí é a letra B. As estrelas possuem luz própria. Lembra que eu falei do fósforo e da vela acesa? Então, a alternativa B. Tenho certeza que vocês acertaram aí, tá? E para finalizar, eu tenho uma figura aqui, ó, tá? Diz o seguinte, a figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S, tá? E os componentes de raios emergentes, tá vendo aí? A pergunta é a seguinte, essa figura ilustra um fenômeno da dispersão, refração, difração, reflexão difusa. Aí falou, ó, reflexão difusa, né? Essa é a alternativa. Ok? Eu tenho também certeza que vocês acertaram. Então, gente, até a próxima aula. Um abraço a todos e todas. Tchau.